no versículo 15 de Hebreus 12 que nós lemos, ela diz respeito a um cuidado muito específico. Ele diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. A NVI traduziu que ninguém se exclua da graça de Deus. Outra tradução diz que ninguém se prive da graça de Deus. Como eu posso me privar da graça de Deus? O texto é claro. Ele, quando diz que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. A falta de perdão, estou sustentando isso desde o início e você é repetitivo, ela não é apenas um problema de ordem emocional. Ele não traz caos e um transtorno apenas no nosso ambiente emocional. Ele afeta a nossa vida espiritual. Nós vimos que perdão se pratica na presença de Cristo e que quando isso não é feito, Satanás leva vantagem sobre nós. Como? Uma das formas como o diabo consegue ter vantagem é porque o fluxo da graça de Deus. E eu e você precisamos lembrar que a graça determina todo o pacote da salvação, não só o início da conversão. Quando Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Eu e você precisamos entender que tudo o que recebemos de Deus é uma expressão da graça de Deus. Quem está entendendo? Agora, não só a conversão, todo o crescimento, a santificação, as bênçãos, o favor, tudo que Deus fará na minha e na sua vida é uma expressão da graça. Mas a graça não age sozinha. A graça não age de forma unilateral. Se assim fosse, não haveria uma orientação bíblica, que ninguém se prive da graça, que ninguém se exclua da graça, que ninguém se afaste da graça. Se a graça agisse sozinha de forma unilateral, ela nos privaria de si, mas não o contrário. Mas quando a Bíblia está dizendo para que eu e você não nos privemos da graça, significa que a graça não age sozinha. Aliás, eu gosto de dizer que na definição teológica a graça não age, ela reage, ela interage. E quando eu e você começamos a entender isso, desde a conversão, Romanos 5,2 diz: pela fé temos acesso a essa graça. Se a graça agir sozinha, era ela que nos acessava. Quando a Bíblia está dizendo que pela fé nós acessamos, significa que nós temos responsabilidade, nós temos parte no processo. E podemos agir de uma forma errada a ponto de comprometer o fluxo da graça de Deus na nossa vida. Agora, se tudo o que provamos de Deus depende da graça, e nós comprometemos o fluxo da graça, o quão danoso o ressentimento, a amargura, a falta de perdão pode se tornar. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 1. Ele diz: nós, na qualidade de cooperadores com Ele, cooperadores de Deus, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Primeiro ele diz, na qualidade de cooperadores. A palavra aqui traduzida cooperadores, sinergia. Cooperar é operar juntamente com, é trabalho conjunto. Então Paulo está deixando claro, Deus não trabalha sozinho, nós temos que trabalhar com Ele. Há uma interação entre Deus e os homens. Ele diz, na qualidade de quem tem que cooperar, a exortação que eu vou fazer tem que ser entendida sob essa lente, cooperação. E diz, eu exorto vocês, não recebam a graça de Deus em vão. Quem está dizendo, Deus está liberando graça. Tem um fluxo da graça. Da parte de Deus, o fluxo da graça não será estancado. Mas você pode se privar do que Ele está liberando. Então imagine um eletrônico ligado à tomada como um computador. E alguém simplesmente passa e corta o fio da tomada. Ainda tem energia lá? Tem. Ele ainda está sendo liberado o fluxo de energia? Sim. Mas porque houve uma desconexão com o fluxo, aquele eletrônico que depende de energia não vai funcionar. Não é por má vontade da eletricidade. É simplesmente porque houve uma desconexão. E a Bíblia está dizendo, tomem cuidado para não se excluir da graça de Deus. Quem está acompanhando a ideia? Então o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e ele diz, eu não anulo a graça de Deus. Por que ele diria isso, se não é possível anulá-la? Seria quase que a mesma coisa que hoje em dia alguém queria se orgulhar e dizer, eu não mato Deus, mas Deus não pode ser morto. Do que é que você está se orgulhando? Então Paulo está falando sobre anular a graça. Ele diz, então não receba a graça de Deus em vão. E você precisamos entender como o perdão que eu e você recebemos de Deus foi liberado sobre nossa vida. Graça. E quando entendemos isso, que o perdão de Deus é uma expressão da graça, o que significa a decisão de não perdoar? Em Mateus 6, 14 e 15, ali naquele contexto
da chamada oração do Pai Nosso, que nos ensina a declarar perdão sobre os outros, Jesus termina dizendo: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Como recebemos o perdão de Deus? Graça. Mas quando nos recusamos perdoar o próximo, Deus está dizendo: eu vou retirar o fluxo da graça que te oferece perdão, pela sua decisão de não perdoar. Então a escolha de não perdoar nos priva do fluxo da graça de Deus. Não podemos olhar para isso e achar que é apenas um assunto relacional ou de ordem sentimental. Nós precisamos entender que, em essência, ele diz respeito a questões espirituais, por isso que está relacionado com a nossa santificação. Na parábola do credor incompassível, em Mateus 18, Jesus fala de um camarada que era uma dívida impagável. Quando você faz aquela conta, o tempo, os anos de trabalho, ele não conseguiria pagar aquilo. E a Bíblia fala que aquele senhor, aquele rei o perdoou. Mas depois ele encontra um conservo que ele devia algo bem menor, comparado à dívida eterna que ele tinha. Mas ele começa a sufocar aquele camarada dizendo: você tem que pagar o que me deve, e não oferece perdão. A Bíblia diz que quando o rei toma conhecimento disso, bota ele na prisão. Estou revogando o perdão que eu dei a ele. O que é que Jesus está falando? Eu e você recebemos o perdão de uma dívida imensa da parte de Deus. E Deus está dizendo: se você não pode compartilhar com os outros o pouco do que eu te ofereci, eu revogo o que eu te ofereci. Quando você pensa nisso, gente, quando cada um de nós para realmente pensar nisso, a pergunta é: por que eu vou brincar com ofensa ou ressentimento? Nós precisamos entender que quando Deus nos chama a andar em perdão, Ele está pensando no nosso bem. Porque a gente tem essa inclinação, como eu disse no início, de achar que é injusto. Ou só eu que tive essa crise. Muitas vezes dizia para Deus: o camarada fez o que fez, vai ficar por isso mesmo, e eu ainda perdoo. Ele já me machucou e eu deixo para lá, cadê a justiça? Quando a Bíblia diz: amados, não vos vingueis a vós mesmos, Deus não está dizendo: olha, vamos deixar por isso na injustiça. A Bíblia diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Quando eu e você decidimos não vingar, a gente está colocando a situação nas mãos do reto juiz. Não significa que não haverá justiça, significa que ele determinará a justiça. Embora esse juiz é misericordioso, porque quando você é o ofensor, você está esperando que ele tenha misericórdia de você. Quando você é ofendido, você não quer que Deus tenha misericórdia do outro lado. E Deus consegue lidar bem com todas as partes, porque a Bíblia diz que Ele nos ama e não faz acepção de pessoas. Eu fico perguntando para Deus: a gente deve dar um trabalho enorme. O Senhor tem que ser muito Deus para conseguir lidar e equilibrar todas essas coisas juntas. Mas algo que tem que ser certo para mim e para você é que Deus não é injusto. Os antigos diziam que o ressentimento é algo semelhante à atitude de quem todo dia toma um pouco de veneno, esperando que quem o ofendeu morra. Quem está morrendo é ele. Então Deus não está sendo injusto com você quando te pede para perdoar. Ele está dizendo: você já foi ferido e eu estou correndo o risco de perder você, porque você vai se privar da graça de Deus, vai comprometer o processo de santificação, vai interromper o nosso relacionamento e você será o grande prejudicado. Em outras palavras, é como se Deus estivesse tentando gritar para mim e para você: eu estou tentando salvar você e não trolando você.